Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com essência musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com essência musical. Se amanhã fosse domingo, eu não ia trabalhar, punha a roupa mais bonita. Esta semana, no Conversas com Essência Musical, temos como convidado um grande nome do nosso fado. Bem-vindo, Camané, ao Conversas com Essência Musical. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Em primeiro lugar, o Camané é um nome incontornável da nossa música, mas para quem anda um bocadinho mais distraído, vamos tentar perceber como é que entra este bichinho da música na vida do Camané. Quando é que isto tudo começou? Começou, era muito jovem. Meus pais viam imensos fados em casa. Eu estive meio doente quando era pequeno. Eu tinha pai 7 anos e ouvi os discos que havia em casa, era tudo fados, menos uma exceção do Charles Aznavour, do Frank Sinatra e os Beatles. Eu ouvi o single dos Beatles, e do Sinatra, Strangers in the Night, e do Aznavour, o Mourir d'aimer, o Non je n'ai rien oublié, e antes ouvi os Beatles com o Don't Let Me Down, o Darling, e depois tinha que ficar mais dias em casa e comecei, e já estava, não podia estar sempre a ouvir, tive 30 dias em casa doente, e então ouvi com 7 anos, e ouvi, depois passei aos fados, achei muito esquisito, mas depois entrou, e ouvi fados todos os dias, portanto, e depois aos fins de semana, os meus pais, havia matinés de fados em Lisboa, e levavam-me a ouvir os fadistas, e o fado, e pronto, e a partir daí comecei a cantar as músicas que eu via, tinha, pronto, os fados tradicionais, todas as músicas do fado, foi fantástico, porque depois comecei a adaptar inclusivamente letras de fados tradicionais, aliás, poemas que me escreviam a falar da mãe, do pai, da escola, e eu adaptava aos fados tradicionais porque tinha percebido as músicas, tinha ouvido as músicas, tinha decorado as melodias, então cantava os meus fados, com aquelas letras para crianças. E quando é que começa a dar os primeiros passos nos espetáculos, a mostrar o quanto valia a nível musical aos outros? É isso. Sim, isso foi muito. Eu tinha para aí 8, 9 anos, comecei a cantar de vez em quando, e com 10 anos comecei a cantar aos fins de semana, não é? Pequenas participações em espetáculos, depois fui à Grande Noite do Fado, por exemplo, em 77, nasci em 66, portanto tinha 10, 11 anos, cantei na Noite do Fado e fui considerado pela imprensa a grande revelação do ano, e depois em 79 ganhei a Noite do Fado também, e portanto foram 2 anos diferentes, não é? 77 e 79, portanto houve ali os primeiros passos de cantar fado e de aprender, mas também na minha família o meu bisavô cantava fado e o meu avô também. E depois de eu começar a cantar, os meus pais começaram a cantar, o meu pai mais cedo e a minha mãe depois, começaram a cantar também com guitarra e viola de vez em quando, não é? Não era essa a vida deles, não é? Mas depois de eu cantar também cantavam de vez em quando, mas foi muito depois. Quando é que surge o primeiro trabalho do Camané editado? É assim, há uns discos, são 4 em vinil,
3 singles e um LP que eu gravei quando era criança, mas não tem. Aliás, o LP foi gravado com o António Chainho e quando eu tinha 13, 14 anos, o António Chainho, com o José Maria Nóbrega e o Pedro Nóbrega no baixo. Foi um disco em que eu aprendi imenso, porque estive ali a ouvi-lo sempre e a aceitar todas as opiniões e o que é que me devia fazer, e com um repertório muito engraçado. Foi gravado em 4 ou 5 dias no estúdio da Rádio Triunfo, acho eu, em Lisboa. Mas depois, mais tarde, os discos, depois há um percurso muito, muito grande nas casas de fado, a minha relação com imensos fadistas que me foram ensinando tudo, não é? E foi a minha escola do fado, foi as casas de fado, em que eu aprendi realmente muita coisa. E depois tive o primeiro contrato por uma editora, que era a Amy Valentim Carvalho, que agora é a Warner, não é? Eu gravei o primeiro disco quando tinha, penso que 25 anos, portanto, em 94. Como é que vê estes altos e baixos do fado, que atualmente está em alta, porque há muita juventude envolvida no fado atualmente? Como é que vê este percurso do fado atual? É assim, eu passei o meu percurso é anterior, não é? Portanto, foi realmente difícil, porque havia muito preconceito em relação ao fado, especialmente naquela fase de 75, até 80, 85. Foi muito complicado. E vejo da melhor forma, que eu acho que o fado ultrapassa qualquer questão, até política, porque é uma música que tem uma qualidade e uma expressão incrível, mas realmente houve um certo preconceito durante muito tempo. Depois, como é que eu vejo as pessoas novas a cantarem fado? Porque eu acho que as pessoas percebem que a música é muito boa e que tem um passado fantástico e tem um futuro também muito bom. É uma música portuguesa, tem uma estética, tem uma forma que se consegue identificar, que é própria, que não é em mais parte nenhuma do mundo, portanto é incrível. E vejo da melhor forma, não é? Quanto mais pessoas novas se interessarem por esta música, melhor. No fundo, não deixa de ser uma identidade da nossa nação, dos portugueses, estejamos onde estivermos, não é? Sim, mas mais do que isso, é uma música cheia de qualidade, que existem coisas muito boas no fado. Mesmo no passado, o fado é uma música muito, muito boa. E eu acho que agora há liberdade para se poder fazer esta música de uma forma... porque havia realmente... eu lembro-me que na altura havia pessoas que achavam que o fado estava ligado ao passado. E era injusto, porque o fado não tem culpa, não é a mesma coisa que o tango, que o flamenco, que os blues, não é? São músicas que são para a vida, não é? Existem coisas boas e más nesta música, mas aquilo que é bom é para ficar e é para se manter, não é? Ainda relativamente à sua carreira, aventurou-se para alguns outros estilos e testou a sua voz noutros estilos, e já ouviu o Camané a cantar coisas fantásticas fora do fado, mas sempre com a sua marca. Como é que conta esta experiência da passagem de por outros estilos musicais, nomeadamente alguns projetos por onde passou? Mas são coisas pontuais, não é? Que eu gostei imenso de fazer. Lembro-me que a primeira vez que que participei num projeto que não era de fado foi com o Chutes e Pontapés. Foi um convite do Tim e do Zé Pedro, na altura. Depois, mais tarde, houve um convite para fazer uma participação no disco do Sérgio Godinho e também depois Os Humanos. Os Humanos eram canções inéditas do António Variações, que ele nunca não teve a oportunidade de as gravar porque morreu antes, não é? E foi-nos entregue um projeto
para cantar aquelas canções. Eu gostei imenso. E inclusive as pessoas que participaram no projeto, foi o David Fonseca e a Manuela Azevedo. E pronto, e a ideia foi fazermos um disco com aquelas canções, e fizemos aquele disco e 3 concertos, não fizemos mais nada. Cada um tinha os seus projetos pessoais e tínhamos tentado andar 2 ou 3 anos ou mais a fazer mas não, cada um tinha os seus projetos pessoais. Fizemos aquele disco com uma entrega incrível, com aquelas pessoas fantásticas, que o Hélder Gonçalves e todos os músicos que estavam presentes nesse disco. E pronto, e foi fantástico fazer, e de vez em quando há uma pequena, fiz com o Pedro Brunhosa há pouco tempo também, há uns 3 ou 4 anos, ou assim, outro tema também, um disco dele, e pronto, foi coisas que eu gostei muito de participar, e o facto, aliás, eu fui convidado na altura, eu penso foi porque o António Variações acho que gostava muito de fado, e então decidiram chamar alguém, chamaram-me do fado, para participar naquele projeto, e pronto, e que eu gostei imenso das canções, e gostei imenso de fazer os humanos. O que também demonstra a versatilidade da voz do Camané e a capacidade de encaixe e enquadramento noutros estilos musicais, não é? Acaba por ser um artista global. Sim, mas a ideia também foi manter a minha característica. Lembro quando era miúdo, cantava na escola, e aquelas brincadeiras, aqueles festivais da canção que se viam nas escolas. No ciclo preparatório ter cantado uma canção. E os meus amigos diziam, parece que estás a cantar de uma maneira de cantar diferente, não tinha aquela... Pronto, e hoje em dia já não fica bem, não é tão esquisito para as pessoas, porque tem a ver com esta característica de canto, tem a ver comigo, não é? Eu cantava as canções, mas cantava com uma intuação que não era característica naquele estilo musical, não é? Pronto, e agora já não tenho esse medo, portanto já posso cantar como eu canto quando funciona noutro estilo musical, e isso é fantástico. Entremos agora então no Conversas com Essência Musical e comecemos com o processo criativo. O Camané trabalha com compositores, com escritores. Não sei se já o fez por si, sozinho, sempre em conjunto, ok? Como é que se sente enquanto intérprete de sentimentos, de alma, de histórias de outras pessoas que, no fundo, tem que ser um bocadinho um ator, não é? E transportar isso até ao público, e levar a essência dessas histórias até ao público. Como é que se sente enquanto intérprete? Sinto muito bem, especialmente na música que é minha, quer dizer, que é o fado tem coisas muito, que são muito, para mim são fantásticas. O facto de, por exemplo, dos fados tradicionais, são imensos. Ao longo da história do fado, os fadistas foram cantando letras, poemas, portanto, alguns poetas eruditos, outros poetas populares, não é? Cantavam nos fados tradicionais, portanto, os fados tradicionais funcionam muito bem com quadras, cedilhas, quintilhas, decassílabos, todas as estruturas poéticas que funcionam no fado tradicional. E, por exemplo, posso dar um exemplo, a Amália cantava o fado bailado, que era foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus. E essa música em que ela cantava é o fado bailado, que é do Marceneiro. O marceneiro cantava: à mercê de um vento brando, bailam rosas nos vergéis, e as marias vão bailando enquanto vários maneios nos harmónios vão tocando. Portanto, isto funciona, foi por vontade de Deus. A Amália cantava assim, não é? E o marceneiro cantava: à mercê de um vento brando. Portanto, tudo funciona, tem a ver com o registro emocional, com a interpretação, com uma série de... o ambiente musical do poema, e isso influencia na música, que já é aquele som musical que é o fado tradicional do fado bailado, por exemplo, isto é um exemplo, e isso tudo é importante que esteja presente para mim, não é? Essas diferenças, porque é esse lado que me falou do ator, da pessoa que representa e consegue entregar as palavras naquele determinado espaço musical, naquele som musical que é o fado, que tem muitas hipóteses depois, conforme aquilo que se quer transmitir. E pronto, é essa coisa fantástica que
que esta música tem e como intérprete isso tem sido fantástico para mim, não é? Esse trabalho, não é? Um trabalho que é mental, não é? Porque eu, muitas vezes vou-me deitar e começo a ouvir o que é que posso fazer, e eu cantei também o Fado Bailado com um poema do Fernando Pessoa, e depois cantei outros fados na minha vida, não é? Que são fados tradicionais. Portanto, isto tudo, todos os fadistas cantavam um fado diferente, não é? O Manuel de Almeida cantava Que Sorte que Deus me deu, que sempre hei de lembrar, isto na mesma música. Portanto, eu estou a dar exemplos como é que as coisas funcionam. Pois há outros fados, há o fado de Moraria, há o fado de Corrido, há o fado das Horas, há o Joaquim Campos, há uma série de fados tradicionais que são 60 e tal, não é? Isso na minha juventude foi ótimo, porque eu aprendi eu lembro-me que o meu pai às vezes cantava-me um bocadinho de um fado tradicional e eu dizia calço, porque eu já sei o resto. Desde o princípio da música eu já sabia o resto. Portanto, é muito importante, foi muito bom para mim, e na minha discografia há muitos fados tradicionais, muitos mesmo. E são cantados com letras completamente novas, diferentes, desde alguns poetas populares, como poetas como o Fernando Pessoa, que eu fui buscar, ou Camões, ou uma série de... o David Barão Ferreira, sei lá, imensos poetas que eu fui... Porque havia essa estrutura, portanto, quando era nesse caso, não é? Em que havia a estrutura poética que funcionava muito bem nos fados tradicionais. Eu olhava para a poesia e conseguia pensar qual era a música que eu podia aplicar ali. Depois, nos outros, havia alguns compositores que me foram dando músicas e que compunham músicas quando não tinha essa estrutura poética, mas em que eu transportava para a minha estética musical, que é o fado. Considera o fado o remédio para a dor da alma? O fado, e não só, portanto, eu acho que a música toda ajuda-nos a pensar, a refletir, a sentir. A música a transformar a nossa forma de pensar ou até de sentir, ajuda-nos a resolver uma série de coisas na nossa vida e marcam-nos para a vida também. Acaba por ter também uma função terapêutica. A música no geral, o fado em específico, porque está associado à nossa alma portuguesa, muito àquela questão da saudade, não é? Daquele vínculo à nossa alma. Alguma vez alguém se chegou perto do Camané e disse: "Epá, este teu fado te come e faz sentido nesta situação assim, assim, assim"? Ou em algum momento da minha vida foi a minha âncora, ou aconteceu qualquer coisa na minha vida associado a este fado especificamente, ou a esta música? Já alguém se chegou perto com uma história assim forte que queira partilhar connosco? Já, não consigo ser muito específico nessa área, não é? Mas claro que as pessoas às vezes vêm dizer que marcou-me imenso, ou fez-me pensar de outra maneira, em determinada... mas eu acho que isto acontece com todas as músicas. Com todas as músicas. Eu acho que a música, por si só, e em países diferentes, com características diferentes, ajuda-nos a ultrapassar e a pensar, a poesia, uma série de coisas que estão associadas, não é? Portanto, a literatura também, uma série de coisas, tudo nos pode ajudar. Já me vieram dizer que marcou-me determinada música que eu cantava, mas também até a mim mesmo, muitas músicas, algumas que não são fado, me marcaram. E coisas que eu li, que eu penso, que eu cantei, que mudam também a minha vida e mudam a vida das pessoas. Há um lado muito intuitivo nisto tudo também, não é? Eu às vezes canto um fado, já cantei, e ao longo do tempo eu vou encontrando identificações com os meus sentimentos que não identifiquei logo no início, não é? Quando as cantei. Eu vou encontrando cada vez coisas novas, especialmente quando são poemas eruditos fantásticos que me aconteceram. Isto vai mudando,
com o tempo, eu vou encontrando cada vez mais respostas e mais. É fantástico isso, como acontece na poesia e na música, porque muitas vezes acontecem coisas na minha vida e na vida das pessoas que nós olhamos para uma música que ouvimos há, sei lá, 10, 15 anos atrás, não é? Isto acontece, não é? É fantástico. E as pessoas vêm muitas vezes falar dos fados que eu canto. É fantástico. Sei lá, no Porto, por exemplo, eu cantei um tema que eu sei de um rio, que é do Pedro Almendo Mel, que é um poeta fantástico. Cantei-o porque o filho do Alain Umar, que é o compositor da música, me encontrou na rua e disse que tinha uns fados do pai que nunca tinham sido gravados por ninguém, que eram inéditos, se eu os queria cantar e queria gravar. Eu gravei. E lembro-me no Porto, por exemplo, encontrar pessoas, porque esse rio que o poeta fala é o Porto, é o Rio Douro. Uhum. E aquela descrição toda daquilo tudo fez com que as pessoas no Porto, por exemplo, me venham sempre falar sei lá, do Porto, do Rio, da cidade, porque se identificavam muito quando eu cantei aquele tema. Tem algum fado mais marcante para a sua vida? É difícil. É muito difícil, mas eu tenho imensos fados que me marcaram, que lembro de alguns fados mais antigos, por exemplo, da Amália, que me marcaram imenso, do Fernando Maurício, do Carlos do Carmo. E tenho alguns que me marcaram a mim como intérprete, não é? Porque gostei muito de os cantar. Há uma coisa que é importante. Para mim, o fado é uma música muito como as músicas que nós ouvimos. Quando é alegre, faz-nos sorrir. Quando é triste, faz-nos chorar. Portanto, não tenho essa ideia que o fado é uma... e quando fala de saudade para mim é do futuro. Saudades para mim, aquela saudade, aquele lado melancólico que existe nos blues, existe no tango, existe no fado. Portanto, não existe só no fado. É a tristeza. Quando se canta a tristeza, faz-nos sorrir. E quando é alegre, faz-nos chorar. Portanto, para mim não existem músicas tristes, não é? E há músicas muito mais dramáticas, como por exemplo a ópera, e nós saímos de lá com uma alegria incrível, não é? Quando vamos ouvir um concerto. Às vezes eu sou muito mais triste, porque às vezes até acaba de uma maneira muito triste certas óperas, não é? De repente nós saímos lá com uma alegria. Porquê? Porque aquilo, apesar de tudo, é a vida, não é? Vamos selecionar, Camané, uma música sua, portanto uma música editada por si, para contarmos, para chegar até o público um bocadinho mais esmiuçadamente, que história que contam. Uma história interessante, uma música que tem uma história assim interessante para o público começar a perceber um bocadinho melhor também. Às vezes as pessoas desapercebem-se um bocadinho daquilo que vai na letra da música e vão ao embalo da própria e esquecem-se de ouvir um bocadinho a história que ela conta. Há alguma música assim que queira partilhar assim uma história mais a fundo? Agora de repente não preparei nada de músicas minhas, né, que eu tenha cantado, mas lembro, por exemplo, o Sei do Rio, por exemplo, é uma música fantástica. Mas há imensas, que é um estilo do Pedro Almendo Mel, por exemplo, e do Alain Umar, mas posso dizer o Zé Mário Branco foi um compositor que era alguém que tinha alguma conceito em relação ao fado, não faz mal nenhum dizer, mas foi alguém que se rendeu a esta música e que tinha uma visão do fado depois quando muito boa e que era a visão que eu tinha, não é? Que o fado é preciso manter aquela característica e que evolui de dentro para fora. Portanto, alguém do fado é que o pode fazer evoluir. E o Zé Mário fez um trabalho fantástico comigo
Então posso-me lembrar, por exemplo, de um tema, que são dois temas muito engraçados, que é a Amiga Maria e a Guerra das Rosas, que foram em discos diferentes, não é? Mas que têm alguma influência. E os poemas são da Manuela de Freitas. Posso-me lembrar também de um fado, de outro fado, por exemplo, que há pouco tempo encontrei um poeta que eu gostei imenso, que é o Sebastião Belfort Cerqueira, em que eu lhe falei, porque eu li os livros dele e de repente liguei-lhe e ele, que aquelas estruturas que ele tinha na poesia dele, portanto, eu li nos livros que eu gostei imenso, não tinham estruturas de fado, e se ele podia escrever de novo, ouvindo a música, ele fez 3 músicas fantásticas, mas fez uma para o fado Rosa, do Alfredo Marceneiro. Às vezes há um silêncio, por exemplo, que é o primeiro tema do disco, do último disco que eu fiz. E consegue selecionar uma dessas para nos contar um bocadinho sobre a história que a música quer deitar cá para fora? O Sei do Rio, por exemplo. Uhum. Mas isso já é muito antigo também, não é? Depois há mais recentes, depois aquele tema que o Pedro Abrunhosa fez para mim no último disco, é que Flor se abre no peito, por exemplo. E depois... História que conta essa. A Amiga Maria e a Guerra das Rosas, que é música de Zé Mário Branco e letra de Manuela de Freitas, que são fados que não são tradicionais, mas que eu de alguma forma transportei para o meu ambiente musical e que eles me ajudaram imenso a fazer, especialmente o Zé Mário. A ideia era fazer um fado daquelas músicas e sei lá, imensas coisas, mas não tinha assim nada definido o que é que eu poderia agora neste momento. A Amiga Maria conta-nos o quê? Especificamente. Ela tinha uma amiga, aquela que supostamente eu queria, quer dizer, não sou eu, é o personagem, né? Uhum. É a letra. Ela tinha uma amiga e essa amiga chamava-se Maria, e essa amiga é que acabou por ficar com aquele rapaz, né? Porque ela é que atendia às chamadas, ela é que resolvia, e pronto, isso é um. E a outra é a Guerra das Rosas, em que a Guerra das Rosas, no fundo, é se alguém ficasse com a Maria também ia ter imensos problemas. Camané, estamos já na reta final da nossa entrevista. O que anda o Camané a fazer neste momento no mundo da música? Neste momento estou a preparar, tenho ensaios. Hoje tenho ensaio daqui a pouco com os meus músicos e com alguns convidados, 2 convidados que eu tenho para um concerto que vou fazer no Cultura Gesto no dia 20, em Lisboa, e no dia 27 na Caixa, no Festival de Fado Caixa Alfama. Portanto, eu tenho 2 espetáculos diferentes. Portanto, acabei de vir de espetáculo em Faro, depois Salvaterra de Magos, depois Nelas lá em cima no norte, perto de Viseu, e agora tenho este concerto aqui. Estou a ensaiar, amanhã tenho Guarda, portanto e depois tenho que voltar para Lisboa porque tenho concerto na sexta-feira. Amanhã é Guarda, sexta-feira Cultura Gesto e depois dia 27 Caixa Alfama. Podemos contar com um novo trabalho brevemente do Camané? Sim, agora vai ser um disco ao vivo, foi no CCB há uns 3 ou 4 meses atrás, ou foi mais tempo. Fiz esse concerto em que cantei os fados que o Zé Mário fez para mim no meu percurso, portanto, e o espetáculo é baseado nesse alinhamento. E vai ser esse disco, e esse disco, durante o tempo em que esse disco vai ser editado e essas coisas, eu vou estar a trabalhar num disco novo, portanto, as coisas funcionam. O facto de também haver um disco ao vivo ajuda-me também para estar a trabalhar num disco novo. Então teremos novidades brevemente do Camané. Camané, deixo agora um espaço para deixar aqui uma mensagem ao nosso público que em FM está nas 5 ilhas do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, portanto Terceira, Graciosa, São Jorge, onde nós estamos, Faial e Pico, mas também estamos para todo o mundo na emissão online. Por isso, faça o favor, o microfone é todo seu para deixar a mensagem que desejar.
Bem, queria dizer que adoro os Açores, sou fã das Ilhas dos Açores, tem imensa gente, imensa música fantástica. Aliás, conheço imensos artistas. Há um dos grandes guitarristas que eu sempre, com uma expressão incrível, era um músico fantástico dos Açores, São Miguel, que eu adorava, não é? José Pracana, guitarra portuguesa, foi dos melhores, das pessoas que mais me influenciou na vida como intérprete, não é? Porque ele era um guitarrista fantástico e, além disso, tinha um conhecimento de fado incrível, não é? Tenho imensos amigos dos Açores, aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns açorianos em Providence, Onésimo, grande professor da Universidade da Brown. Portanto, tinha um bom gosto musical incrível e mostrou muita música dos Açores. Lembro perfeitamente de uma tarde perto do Maine, em que ele mais os amigos açorianos cantaram imensas músicas. E gosto muito de música açoriana também. E, portanto, o que eu tenho a dizer é que a música é a coisa mais importante e que nos identifica e que faz com que nos faz tornar especiais, não é? Aquilo que ouvimos e que faz parte da nossa cultura. E pronto, eu já fui muitas vezes cantar os Açores e gostei imenso. A primeira vez que eu cantei um espetáculo sozinho na vida foi na Ilha do Pico, nas Lajes do Pico, atrás de uma igreja, nesse largo, e estava cheio de medo e tinha 21 anos. Foi a primeira vez que eu cantei um espetáculo durante 1 hora a cantar. Nunca tinha acontecido na minha vida, porque eu cantava nas casas de fado e era 3 fados, 4 fados para aprender, e estava juntamente com outros fadistas. E a primeira vez foi na Ilha do Pico. E conheço muito bem Graciosa, já fui muitas vezes tocar ao Feialense, duas vezes mais ou menos. Por acaso não fui muitas, fui 2 vezes. Estive na Praia da Vitória também em concerto, estive em vários sítios dos Açores, São Miguel muitas vezes, no Teatro Micaelense. Adoro os Açores, adoro ir lá cantar, gosto muito do público, mas também gosto muito da música dos Açores. Sou um fã e é um prazer estar aqui a falar com açorianos. Obrigada, Cabané, por nos ter dado esta oportunidade de falar consigo e aguardamos esse novo trabalho brevemente. Agora há um que é ao vivo, que é ao vivo no CCB, Centro Cultural de Belém, e de certeza que algumas coisas conhecem, não é? Porque é um disco ao vivo e é um disco com temas que fazem parte de 20, 25, 30 anos desde que eu conheci o Zé Mário, que ele foi fazendo algumas músicas para mim, e para além alguns, e acaba com um tradicional, que é o Fado Cravo do Alfredo Marceneiro, e o Zé Mário queria sempre que eu cantasse, não é? Que é Triste Sorte. Pronto, está lá tudo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Um vintém para uma flor, se amanhã fosse domingo de chuva e vento a zunir, ficávamos no quentinho a ver a chuva cair.